Beleza, pessoal? Boa noite aí para vocês. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre alguns componentes. A nossa aula vai ser continuação sobre sistema elétrico em corrente alternada. E vamos verificar componentes utilizados em corrente alternada. E vamos falar principalmente hoje do transformador. Devido à facilidade de mudança de tensão, o transformador ele é utilizado de forma ampla para transporte de energia, né? Então, eu consigo levar, por exemplo, energia que fica numa usina de Itaipu, por exemplo, né, lá no Rio Grande do Sul, e trago essa energia gerada lá de Itaipu aqui em Rondônia, se não me engano. E existe uma linha de transmissão que interliga Rio Grande do Sul com Boa Vista, Rondônia, quer dizer. Então, é possível, deixa eu ver aqui, colocar um mapa aqui que é utilizado, né? Um pouco, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um mapa melhor. Aqui, ó. Esse mapa aqui é um mapa das linhas de transmissão que existe no Brasil, né? Então, essas linhas de transmissão, elas só são possíveis... Essas linhas de transmissão somente são possíveis devido ao advento do uso de transformadores, né? Então, eu estava comentando da linha de transmissão que sai lá de Itaipu, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, está aqui Itaipu, ó, por exemplo. E ele possui uma linha de transmissão que sai daqui de São Paulo, e essa linha tracejada, pontilhada aqui, ó, essa linha aqui, ó, que eu estou colocando várias setas, mostrando que elas trazem até aqui Porto Velho. Se eu olhar aqui essa tabela, né, vocês vão ver que essa tabela mostra que isso aqui é uma linha de transmissão de 600 kV. De 600 kV em corrente contínua. Em corrente contínua, mas o primeiro passo dessa linha de transmissão em corrente contínua ocorre em corrente alternada. E quando chega lá em Porto Velho, ele volta a ser corrente alternada também. A outra linha de transmissão que nós utilizamos muito aqui na nossa região é o linhão de Tucuruí, né? Que é o linhão que vem de Tucuruí. Ele vem abastecendo desde o estado do Pará até aqui a nossa cidade de Manaus. E existe um projeto para atender Boa Vista. Só que esse projeto, né, que é essa linha de transmissão que liga Manaus com Boa Vista, ainda está em fase de estudo e fase de planejamento, indenização, porque passa por dentro de terras indígenas, essas coisas aí. E quem abastece, na verdade, a cidade de Boa Vista, ainda o nosso vizinho, Venezuela. Então, a Venezuela, ela abastece, sim, através de uma hidrelétrica que existe lá próximo, ela abastece a cidade de Boa Vista.
ok? Então, de todo o Brasil, de toda a nossa nação, a única cidade, o único estado que não está interligado nesse sistema é o estado de Roraima, né? Em Boa Vista, a cidade de Boa Vista, ela não é abastecida pela pelo sistema interligado nacional. O restante é todo interligado, né? Então, tudo que for consumido de energia em qualquer lugar do Brasil, ele está interligado. A única exceção é a cidade de Boa Vista e as suas adjacências, que depende ainda da Venezuela. Então, vamos olhar aqui esse quadro aqui embaixo, em que ele mostra, né, algumas linhas de transmissão, né, os níveis de tensão, né. Temos linhas em 138, 230, 345, né, 440 até 750 volts. Tudo isso daqui ocorre em corrente alternada, né? Ou seja, ocorre em linhas de transmissão em que a tensão é variante no tempo. Essas linhas de 600 e 800, elas são em sistema DC, ou seja, são corrente contínua. Porém, o que tem que acontecer nessas linhas? Primeiro, começa com AC no gerador e vira DC. Faz a transmissão em DC, quando chega lá na cidade de destino, transforma DC para AC novamente. O motivo é porque a transmissão em DC, as perdas, elas são menores. Ok? Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, né? Já que as perdas são menores, por que o sistema todo não seria linha de transmissão DC? O problema é que transformar AC para DC é mais fácil. O problema é retornar DC para AC, que existe todo um complexo de diodos, de sistema de potência aí envolvido. Então, tem que ser um sistema para sistema DC todo dedicado. Então, ele torna-se um projeto mais caro. Por isso que sistema DC, ele é somente para longas transmissões, né? Por exemplo, olha a distância de Porto Velho para São Paulo, né? Que é uma linha de transmissão DC que nós temos no Brasil. Então, a distância é bem significativa e vale a pena fazer a transmissão em DC. Uma outra transmissão em DC é de Tucuruí, né? Na linha de Tucuruí até um ponto aqui, acho que se não me engano, é Minas Gerais ou é São Paulo. Aqui, pelo desenho, ele está perto da fronteira dos dois estados, que também é uma distância bem significativa e vale a pena ter essa linha de transmissão em sistema DC. Ok, então, feita essa objetivo do porquê, né, utilizado, né, a transmissão em sistema AC, né, devido às distâncias, devido ao abastecimento principal. Vamos ver como que ocorre, né, o funcionamento básico de um transformador. O que eu vou explicar aqui, básico para um transformador simples monofásico, ok? Essa explicação vai ser para sistema monofásico, porém a aplicação para sistema trifásico é a mesma, só muda a quantidade de transformadores utilizados. Então,
O funcionamento do transformador, funcionamento de um transformador, somente é possível utilizando corrente alternada. Esse é o primeiro ponto. Não adianta eu pegar uma bateria, né, ligar direto num transformador, conforme eu falei ontem. Não adianta ligar uma bateria direto num transformador que o transformador ele não vai funcionar. Você não consegue colocar 12 volts de uma bateria e querer que saia 120 volts. Não é possível. Então, por que nós devemos utilizar corrente alternada? O uso de corrente alternada é devido à criação, vou colocar criação, transformação da energia elétrica em campo magnético. Ou seja, todo transformador sem exceção, como que ele é fabricado? De forma resumida, todo transformador ele é fabricado com um núcleo de ferro. Não sou muito bom de desenho, mas vou tentar desenhar aqui. Todo transformador possui um núcleo de ferro. Se nós vamos utilizar corrente alternada, né, então nós precisamos ter uma fonte de corrente alternada alimentando esse transformador. Como que esse transformador é alimentado? São vários cabos, são vários fios enrolados nesse núcleo de ferro que envolve esse transformador. Essa parte de entrada, vou colocar em vermelho aqui, nós chamamos de primário. Nós chamamos de primário. Vou desenhar em azul agora. Nós temos também a saída, né? A saída é ela que vai abastecer a nossa carga final. Vou desenhar um resistor aqui, representando a nossa carga. Bem, se a entrada, né, nós chamamos de primário, a saída vamos chamar de secundário. Então, se nós temos entrada e saída, né, nós temos consumo de energia. Consumo de energia alternada, né, se ela começa a ser, nós vamos ter uma tensão primária e uma saída de tensão secundária. Então, aqui é possível, por exemplo, dizer que quando esse transformador está funcionando, a energia elétrica que está sendo alimentada, o núcleo primário, ele, através de campo magnético, no núcleo de ferro, ele vai abastecer esse núcleo, essa bobina secundária, né? E assim permanece esse fluxo magnético aqui dentro. Então, nós temos as bobinas primárias, e também nós temos bobinas secundárias.
E o que que o que que nós temos dentro dessas bobinas, né? Deixa eu ver, achar uma foto aqui. Tá aqui uma foto de um transformador interno. As bobinas nada mais do que são fios enrolados, né? São fios de cobre esmaltado, né? Ou seja, apesar de eles estarem enrolados um em cima do outro, eles não estão necessariamente conectados um em cima do outro, né? Senão não adianta fazer a, essa, esse enrolamento de uma bobina em cima da outra, né? E, e como é que ficaria o funcionamento, né? Como é que acontece, por exemplo, se isso aqui é um transformador, e vamos dizer que na entrada temos 120 volts, e na saída dele sai 12. Como é que esse transformador conseguiu dividir, né, vamos dizer assim, como que ele conseguiu, como que ele consegue dividir 120 dividido por 10, né, para sair 12, né, porque fazendo a divisão 120 dividido por 10, nós vamos ter 12, né, como é que o transformador ele consegue fazer essa modificação? Né, eu vou colocar uma figura mais ilustrada aqui, para ficar melhor. Basicamente, esse aqui é o desenho que eu tentei fazer, né? Então, esse daqui tá bem melhor do que eu estava tentando desenhar. Então, vamos lá. Vocês conseguem observar que aqui o núcleo de entrada, né, a bobina primária, ela tem um número de voltas de fio de cobre menor. Né? O fio pode ser um pouco mais grosso, mas o número de voltas que ele consegue ter é bem menor, né? A partir desse momento, o, o que a gente chama de voltas, né? Nós vamos ter outro nome. As voltas de fio, na verdade, nós num transformador chamamos isso de espiras. Então, quando a gente está falando de transformador e estiver falando de voltas de fio, né? Quantos fios tem em volta do transformador? Nós estamos falando de espiras. E também é possível observar que aqui no secundário, o número, agora já utilizando aí o termo que eu estou falando, né? O número de espiras é maior. O número de espiras é maior, ou seja, a quantidade de fio utilizado aqui no secundário, né, nesse caso aqui, ela é bem maior. Por quê? Porque o fio que foi utilizado é um fio de bitola menor para poder proporcionar esse maior número de voltas aqui nesse secundário. Ok, o que a gente vai fazer agora? Sabendo disso, nós vamos alimentar a nossa bobina primária, né? Com uma tensão de 120 volts. E vou alimentar, né? Vamos alimentar uma carga aqui qualquer nesse transformador. E conforme o exemplo que eu estou comentando, né? Ele saiu com 12 volts. Ele saiu com 12 volts. Como que eu sei que a minha tensão vai aumentar ou vai diminuir aqui nesse transformador?
através de uma relação matemática. Se eu falei que aqui é tensão primária e aqui a saída é tensão secundária, a relação matemática que vai ser utilizada, ela depende desse número de espiras. Então, a tensão do secundário, a tensão do secundário, deixa eu só verificar aqui novamente. A tensão do secundário, ela vai ser o número de voltas do secundário dividido pelo número de voltas do primário vezes a tensão do primário. Então, nesse caso aqui, a saída, quando utilizamos aqui essa divisão aqui, que eu estou chamando de relação de transformação, ela vai me determinar se essa relação é uma... Vou colocar aqui embaixo. Ela vai determinar se o meu transformador é do tipo elevador de tensão, ou seja, posso ter um transformador que ele pega a tensão de entrada e aumenta, né, que foi o exemplo aí das linhas de transmissão que eu apresentei para vocês. Eu posso ter um transformador abaixador de tensão, e também posso ter um transformador isolador. Tudo isso vai depender da relação número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário. Se essa divisão, por exemplo, se essa divisão com um transformador elevador de tensão ocorrer, ela tem que ser maior do que 1. Por que tem que ser maior do que 1? Porque imagina o seguinte, imagina um transformador, vamos utilizar que o número de espiras do secundário seja 2.000. E o número de espiras do primário, coloquei 2.000 aqui, faltou um zero, seja 200. Fazendo esse exemplo aí, dividindo o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, nós vamos ter aqui nessa divisão 2.000 dividido por 200. E o resultado vai ser 10. Então, o que isso quer dizer? Que ele é um transformador elevador de tensão. Significa que, se eu colocar, vou colocar aqui do lado esquerdo em azul também, isso significa que a minha tensão do secundário, ela vai multiplicar por 10 a tensão do primário. E isso se for um transformador elevador, né? Se for um transformador elevador.
Ou seja, se eu tenho 100 volts na entrada, a minha saída, ela vai ter 100 vezes 10. Então, a minha saída num transformador elevador de tensão vai ser maior. Então, ela vai ter 1000 volts na saída. Agora, fazendo o mesmo exemplo, só que com um abaixador de tensão. O que ele tem que fazer para ser um abaixador de tensão? A divisão secundário pelo primário tem que ser menor que 1. Então, vamos fazer agora o contrário, né? Vamos pegar o número de espiras do secundário como 200 e vamos pegar o número de espiras do primário como 400. Fazendo agora essa divisão, NS por NP, o número de espiras do secundário é 200 e o número de espiras do primário, 400. Essa resposta aqui, 0,5. Então, o que está acontecendo aqui nesse comparativo? Vou colocar aqui do lado esquerdo agora. Que a tensão do secundário ela vai ser multiplicada por um número menor que 1. Então, quando eu tenho uma multiplicação menor que 1, por exemplo, 0,5, eu estou diminuindo a minha saída. Então, imagine aí que vocês tenham 100 volts, né? Os mesmos 100 volts na entrada, no primário. E eu quero saber, num transformador abaixador de tensão, quantos volts eu tenho na saída, é pegar o 100 e multiplicar por 0,5 nesse exemplo aqui que eu estou passando para vocês. Então, significa que eu estou pegando 100 volts na entrada e colocando 50 volts na saída. Então, nesse modelo aqui de exemplo, aqui eu estou diminuindo a minha tensão. Isso aqui é muito característico, né, por exemplo, em subestação abaixadora na distribuição de energia. Por exemplo, aqueles transformadores que ficam na nossa rua de casa. Aqueles transformadores, eles pegam 13.800, né? Ou seja, eles pegam 13,8 kV e rebaixa para 127 ou 220, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um transformador abaixador de tensão. Ele está baixando de 13.800 e colocando numa tensão muito inferior, né? De 127 para 220. E isso é muito característico na nossa distribuição nos transformadores de rua. E o transformador elevador de tensão, ele é muito utilizado, por exemplo, na subestação elevadora. Muito utilizado, por exemplo, em geração de energia hidrelétrica, termoelétrica, por aí vai. Porque, por exemplo, Valbina, os geradores começam com 13,8, né? Ou seja, eles já saem nessa tensão de alimentação e elevam a tensão para 230 kV. Então, lá em Balbina, eles começam numa tensão mais baixa e vem na linha de transmissão com um valor mais elevado. Quando chega lá no Coroado, né, aquela subestação que tem ali na Avenida das Torres, eles pegam esse 230 mil e baixa para 13,8, e aí eles distribuem para a cidade de Manaus inteira.
Ok, agora falando do transformador isolador. O transformador isolador, o nome dele já está dizendo, ele apenas isola o circuito primário do circuito secundário, mas ele não modifica a tensão. Então, para ele não modificar a tensão, essa divisão de espiras, ela tem que ser uma divisão igual a 1. Então, eu tenho o número de espiras do primário igual o número de espiras do secundário aqui nessa divisão. Então, quando eu faço essa divisão, nesse exemplo que eu estou colocando, eu coloquei 2 espiras no primário e no secundário de valores iguais. Então, 200 dividido por 200, né, eu vou só escrever aqui só para constar, mais um número dividido por ele mesmo, nós temos o resultado igual a 1. E escrevendo aqui do lado esquerdo, né, quer dizer que a tensão do secundário vai ser igual à tensão do primário. Isso nós chamamos de transformador isolador. Para que nós utilizamos transformador isolador? Em circuitos eletrônicos, né, onde nós utilizamos a tensão de isolação, um transformador isolador, para justamente não ter, por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma fonte alternada, só que essa fonte alternada ela tem ruído, né? Ela tem muita influência externa. Então eu pego um transformador isolador e esse ruído que está acontecendo no primário, ele fica isolado eletricamente. Então, vamos dizer que eu tenha 127 volts aqui na entrada. Eu vou ter a mesma saída de 127 alimentando a minha carga no meu transformador. Então, por isso que nós utilizamos o transformador isolador para poder não ter influência do primário, só ter a influência aqui dentro. A outra vantagem que nós temos por exemplo, que se você tiver um problema aqui no secundário, esse problema vai ficar limitado apenas ao secundário. Você não transfere, né? Não transfere esse problema para o primário. Ok, pessoal? Então, só fazendo uma reapresentação rápida. Eu falei ontem que todo transformador utiliza corrente alternada para poder funcionar. Nós temos as tensões de entrada, né, que é determinada pela fonte de entrada VP, né, que é a tensão primária. Então, tudo que for entrada, nós vamos chamar de primário. Tudo que for saída, nós vamos chamar de secundário. Por isso que essa tensão aqui na saída é uma tensão VS. É uma tensão VS. Todo transformador ele tem um núcleo, geralmente esse núcleo é de ferro, envolvida com um cabo enrolado no primário e no secundário, que nós chamamos de bobinas, né? Então, por exemplo, nós temos transformadores que podem pegar a tensão de entrada e diminuir a saída através de uma relação de transformação. E com essa relação de transformação, que é o que eu apresentei aqui, nós temos transformadores que podem ser do modelo elevador de tensão, abaixador de tensão ou isolador, né? Ele isola a tensão da entrada com a saída. Ok? Alguém vai fazer a pergunta, alguma coisa? Pode É o falar. Caio, professor. A respeito daqueles transformadores que tem agora para tomada.
aqueles transformadores para tomada, que transforma a 110 para 220 e 220 para Uhum. 110. Como é que eles trabalham? Eles trabalham dessa mesma forma? Positivo, eles trabalham da mesma forma. Só que a diferença, né? A diferença é que, como ele é um transformador, todo transformador, por exemplo, se eu pegar um transformador, isso aqui é uma outra simbologia de transformador. Vamos dizer que ele seja do modelo abaixador, ou seja, ele pega 220, que é o modelo que você está me dando o exemplo, e utiliza para baixar para 110. Ele é um abaixador, né? Porque ele pega a razão 2 para 1. Ou seja, a cada 2 voltas de bobina, tem apenas uma na saída. Isso proporciona uma redução de tensão. Mas, se você pegar esse mesmo transformador, a relação dele não muda. Só que agora, em vez de eu pegar 220, eu estou alimentando ele com 110. E vai sair 220, que é o que você perguntou. A relação não muda, mas a forma de eu ver a relação, sim. Ela vai ser uma relação 1 para 2. Né? Pode ver que o 1 continua do lado do 110 e o 2 continua do lado 220. Então, se eu pegar um transformador e inverter ele, ele vai funcionar normalmente. A diferença é que aqui em cima ele era um abaixador e aqui na figura de baixo agora ele é um elevador de tensão. Então, sim, ele funciona da mesma forma como que está sendo apresentado aqui. A diferença é que quando você está no 220 para 110, ele está na função abaixador, e quando você está usando na função 110 para 220, ele está na função elevador de tensão. Ok? Ok. Então funciona da mesma forma. A atenção que você tem que ter, você e todos nós que estamos aqui no grupo, que temos que ter para esse tipo de transformador, tá? Porque muitas pessoas só olham o seguinte: ele transforma 110 para 220 ou 220 para 110, tanto faz aí. As pessoas costumam olhar exclusivamente apenas isso. Mas o transformador, vou até colocar aqui, todo transformador, ele possui um limite de potência para consumir. Então, com certeza, você que fez essa pergunta, você deve ter comprado algum transformador ou já viu que ele vem escrito assim, né? Transformador de 1.200 VA, 1.600, eu não lembro se é 1.600 ou é 1.500, 2.000, 3.000, tem de todo modelo de transformador, de potência de transformador. Por que vem essa informação? Porque todo transformador, vou voltar aqui para o desenho que eu estava fazendo, a representação do transformador, que pode ser também desta forma, ela, ela tem que ser atentada por um detalhe extremamente importante. Deixa eu fazer o desenho aqui. Eu falei que todo transformador ele é alimentado por uma tensão de entrada, né? Vou fazer aqui o desenho. Todo transformador ele tem uma tensão alternada, né? E uma tensão de entrada, que a gente chamou agora de VP. E também que todo transformador ele tem uma tensão de saída, alimentando aqui uma carga, né? Uma carga resistiva, mas pode ser qualquer carga, em que nós vamos ter uma tensão secundária. Então, vamos relembrar um conceito de potência que nós falamos durante o nosso módulo. O que é potência, né? Potência nada mais é do que tensão vezes corrente.
Então, se tem tensão, precisa ter, aqui no secundário, por exemplo, uma corrente de secundário, para poder justamente fazer essa multiplicação e ter a nossa potência consumida aqui no secundário. Bem, se tem potência no secundário, tensão e corrente, com certeza nós temos também aqui no transformador do lado primário uma corrente primária. E se tem tensão primária e corrente primária, nós também vamos ter uma potência no primário. Aqui que entra a observação do que eu falei da questão da potência. A entrada, né, de potência, ela é igual à saída de potência. Não existe mágica aqui, né? Existe um ditado aí que é de Lavoisier, que tudo se transforma, né? Nada se perde. Então, se tudo se transforma e nada se perde, então toda a energia que é fornecida, aqui eu estou falando de forma ideal. De forma ideal. Por que eu estou falando de forma ideal? Porque existe perdas no núcleo, existe perdas de magnetização, aquecimento, entre essas coisas. Mas, se você somar essas perdas com a entrada, também nós vamos ter a potência total. Mas aqui não vem ao acaso no momento. Então, isso significa que a potência do primário, basicamente, ela vai ser igual à potência do secundário. Todo transformador funciona desta maneira. Então, se temos potência de entrada, qual é a potência de entrada? A tensão da entrada, da minha fonte, multiplicada pela corrente do primário. A mesma coisa se vale para a potência do secundário. Que acontece o quê? Que a tensão do secundário, multiplicada pela corrente do secundário, é o restante da nossa equação. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter a seguinte relação, que a tensão, fazendo uma inversão aqui para simplificar, que a tensão do secundário dividido pela tensão do primário vai ser a corrente do primário dividido pela corrente do secundário. Né? Se você fizer as multiplicações de volta, né, esse vezes esse, né, nós voltamos para essa expressão da direita, e se você fizer esse aqui vezes VP vezes IP, nós voltamos para a equação da esquerda. E o que quer dizer essa relação aqui? Que se eu tiver, por exemplo, tensão do secundário, eu consigo descobrir qual é a corrente do primário, eu consigo descobrir a corrente do secundário, eu consigo descobrir a corrente do primário. Então, vamos fazer uma conta aqui, um exemplo, né, para a gente entender. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente praticar essa fórmula aqui. Imagina o seguinte, imagina um transformador que possui uma carga, um resistor de 12 ohms. E a tensão que está acontecendo aqui, né, é de 24 volts. A fonte que está alimentando esse transformador é um transformador de 480 volts. Eu quero saber
qual é a potência fornecida por essa fonte, né? Ou seja, qual é a potência do primário? Qual é a potência do primário deste transformador aqui? Então, vamos resolver esse exercício juntos, né? Para ficar como modelo para vocês. Pode perguntar aí, Caio, se vai perguntar alguma coisa. No momento, não. Ok, é que eu vi aqui a sinalização, pensei que você fosse perguntar alguma coisa. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui, né, para a gente entender como é que funcionam as coisas aqui nesse modelo de transformador. Ok, eu falei primeiramente, né, deixa eu copiar aqui a fórmula. Eu falei primeiro que toda a potência de entrada, eu falei que toda potência de entrada é igual à potência de saída. Então, o que está faltando para a gente calcular potência aqui? Está faltando a calcularmos a corrente aqui do secundário. A corrente aqui do secundário, nós temos tensão e temos o valor da resistência. Então, basta pegar a tensão do secundário e dividir pelo valor da carga, né, que nós temos aqui apresentado. Então, se a tensão do secundário é 24 e a nossa carga é 12, então a nossa corrente do secundário aqui é de 2 amperes. É de 2 amperes. Então, eu já sei pela fórmula, olhando aqui, né, se a corrente do primário, se as potências, na verdade, né, se a potência é igual na entrada é igual da saída, então eu preciso calcular a potência de saída, que nesse caso aqui depende da tensão, 24 volts, vezes a corrente de saída, né, do secundário, né, que foram os 2 amperes que nós já calculamos. Falta eu calcular a potência de entrada, que nesse caso aqui, eu só tenho tensão de 480, que é a tensão de alimentação, vezes a corrente. A corrente é o que eu quero descobrir, né? Qual é a corrente? Qual é a corrente do primário aqui? Então, fazendo essa divisão, 24 vezes 2, nós vamos ter 48 como resultado. Dividido por 480, 48 dividido por 480, o nosso resultado vai ser 0,1. 0,1 ampere. Então, vamos pegar e fazer o cálculo agora da potência do primário, né? Já que a gente já descobriu a corrente do primário e temos a tensão, a tensão do primário é 480. A corrente do primário é 0,1. Então, a potência do primário, 480 vezes 0,1, vamos achar o valor de 48 watts. É exatamente a mesma potência que nós vamos achar, né, que na verdade foi calculado de forma indireta, mas nós já achamos, que é aqui a potência do secundário. 24 volts vezes 2 vai dar o 48 watts. Esse resultado aqui é a potência do secundário. Pode observar que a mesma potência do primário é a mesma potência do secundário. Então, a potência fornecida aqui de 48 watts na entrada é os mesmos 48 na saída.
Então, qual é a observação que eu faço aqui naqueles transformadores 110, 220, e quando você monta ele ao contrário, 220, 110? É que ele não alimenta tudo, né? Ele não tem, vamos dizer assim, potência ilimitada. Se ele diz que ele tem, por exemplo, num transformador de 1.600 VA, né? Depois eu vou chamar de watts, mas mais para frente vocês vão ver que VA tem uma certa redução aí. Mas vamos chamar de 1.600 watts por enquanto. Se ele vai fornecer 1.600 watts em 110, significa o quê? Que você vai ter uma corrente de 14 amperes, no máximo 14,5. Né? Vou escrever mais aqui embaixo, depois eu volto aqui para o exercício. Então, você vai ter uma corrente, no máximo, de 14 amperes para esse transformador ligado em 110. Vamos dizer que agora eu quero utilizar em 220, né? Escrevi até errado aqui. 110 volts. Só que é o seguinte, né? Você não pode pegar e achar que porque você consumiu 14 amperes em 110 e dizer que você vai consumir esses mesmos 14 amperes em 220. Isso não é verdade. Você tem que lembrar que o seu transformador é de 1.600 ainda. Não é porque ele mudou para 220 que a mágica acontece, não. Ele continua sendo um transformador de 1.600 VA. Nesse caso, a corrente máxima é de 7,27 amperes. O que aconteceu aqui? O que aconteceu de 110 para 220? Eu multipliquei por 2 a tensão, né? Ou seja, eu dobrei a tensão. Mas o que aconteceu na corrente, né? De 14,5 para 7,24? Eu dividi por 2, né? Então, enquanto um eu aumentei, no outro eu diminuí. Então, e por que isso acontece? Porque o transformador, ele continua sendo de 1.600 VA em 110 e continua sendo também de 1.600 VA em 220. O que acontece é que às vezes os colegas aí podem acabar esquecendo desse detalhe e acha que por ser 220 e o transformador funcionou com 14 amperes aí no primário, né, ligado em 110, acha que ele vai conseguir aguentar esses 14 amperes em 220. Se você colocar esses 14 amperes em 220, fazendo essa conta, 220 vezes 14 amperes, porque você acha que está consumindo a mesma coisa que ele consome lá em 110, você vai achar o valor de 3.080 watts. Ora, se o nosso transformador ele só aguenta 1.600 watts e você quer tentar consumir 3.000, porque você esqueceu desse detalhe aqui, né, que a potência é a mesma, independente se você está usando 110 ou 220, o que vai acontecer nesse caso? O transformador ele vai queimar. Ele vai queimar por quê? Porque você está usando mais corrente do que ele suporta em 220. Então, esses transformadores que vende para uso residencial, né, que é esse 110, 220, que na verdade até é autotransformador o nome, eles são bons para ser utilizados para pequenas potências, conforme o valor que você está comprando, né? Porque mais para frente vocês vão entender que não é, na verdade, 1.600 watts, né? 1.600 VA. Porque um transformador de 1.600 VA, no máximo, você vai utilizar
1.400 watts. Existe uma limitação, né? E essa limitação a gente chama, eu vou chamar no momento aqui, de fator de potência. Fator de potência. Ou seja, esse fator de potência ele vai me limitar que um transformador de 1.600 VA, na verdade, ele consuma apenas 1.400. Se você comprou um transformador de 2.100 VA, provavelmente você vai consumir apenas vou colocar 1.600 watts. Então tem uma limitação também aí. Então você tem limitação pela tensão, você tem limitação pela potência, pela corrente, tudo isso daí para não deixar esse transformador queimar. Se o transformador queima, né, desse modelo que o colega falou, é porque um desses parâmetros foi superado, foi ultrapassado o seu valor máximo. Ok? Alguma pergunta até então? Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício, né, que eu estava passando. Significa o quê? Vamos observar mais algumas coisas aqui do exercício que tem que ser comentado. Nós tivemos aqui, ó, uma corrente de 2 amperes aqui no secundário, enquanto a corrente aqui no primário foi apenas de 0,1 ampere. Então, o que nós temos que observar também? Que, como ele pegou uma tensão mais alta, ou seja, uma tensão elevada, né? E pegou esse transformador e colocou numa tensão mais baixa, então esse transformador específico, do jeito como ele está sendo utilizado, é um transformador abaixador de tensão. Então esse transformador, ele é um transformador abaixador de tensão. Por que Porque ele é um abaixador de tensão, né? Por causa da tensão de alimentação que está em 480 e diminuiu para 24 volts. Mas o que aconteceu em compensação? Vamos ver a corrente agora, né? A corrente aqui no secundário é de 2 amperes. E a corrente no primário, 0,1. Então, esse modelo aqui que eu estou apresentando é um abaixador de tensão. E para poder eu ter essa baixa tensão e as mesmas potências, né? Porque a gente viu aqui que a potência de entrada é a mesma de saída. Então, eu preciso de uma baixa corrente no primário e uma corrente elevada no secundário. Então isso aqui é vantajoso, né, para algumas situações, né? Por exemplo, imagina aí uma distribuição residencial, né, que é alimentada em 13,8 kV. E as nossas casas são consumidas em tudo em 127, 220. Então, significa que eu tenho um valor de corrente muito alto na distribuição, no secundário. Porém, o primário, ele está com uma corrente bem reduzida, né? Então, vamos dizer o seguinte, fazer um último exemplo aqui. Imagina aí que nós temos uma distribuição, que temos um transformador e ele entra com 13,8 kV. E ele está alimentando vai em 220 volts. Sendo que essas várias casas somadas, a corrente do secundário desse transformador está em torno de
2.600 amperes. Que é um valor bem elevado, né? Qual é a corrente? Qual é a corrente do primário nessas condições que está sendo apresentada aí? Eu tenho 220 de alimentação, uma corrente no secundário de 2.600 amperes. A tensão do primário é de 13,8, ou seja, 13.800. Qual é a corrente do primário? Vou dar 2 minutos aí para vocês tentarem fazer esse exercício antes de a gente finalizar a aula, que é o tempo que eu pego uma água aqui rapidinho. Só um minuto aí que eu já retorno. 2 minutos aí para tentar fazer esse exercício. Bora lá, pessoal. Vamos fazer a correção aí do exercício aí. E vamos dar sequência aqui do que foi apresentado. Vamos lá. Uma forma de vocês nunca esquecerem a fórmula, né, e não decorar, que infelizmente, se vocês decorarem, vão acabar esquecendo, né, é sempre deduzir, né, o que a gente chama, né, de fazer a apresentação da fórmula. Então, qual é o conceito, né? O conceito é que a potência de entrada, né, é sempre igual à potência de saída. E se a potência de entrada é igual à potência de saída, quer dizer que a potência de entrada nada mais é do que a tensão de entrada, né, que é o primário, vezes a corrente do primário, igual tensão do secundário, vezes a corrente do secundário, né? Então, tem um cálculo de entrada, não esquecendo que potência nada mais é do que tensão vezes corrente.
Então, é só deduzir a fórmula da potência toda vez que vocês forem fazer esse cálculo. Estou querendo saber qual é a corrente, né, do primário, né? Então, o que eu tenho de informação? Tensão do primário, 13,8 kV. 13,8 kV, né? Lembrando que K é uma multiplicação por 1000, né? Isso aqui foi até um detalhe das provas, né? Que eu coloquei lá na prova, né? 5,5 kV, né? Quilowatts. Aí alguém lá na hora de resolver, né? Colocou 5,5. Acho que foi até alguém que perguntou ontem e dividiu por 220 e a resposta foi 0,025, né? Como você esqueceu de multiplicar por 1000, a resposta ficou 0,025, mas a resposta correta, 25 amperes, que foi a pergunta aí da questão de ontem. Então, se nós estamos falando de kV, nunca esqueça que K é um fator multiplicativo e esse fator multiplicativo é vezes 1000. Vezes a corrente do primário, né, que é o que a gente quer saber. E aqui a gente está falando da tensão do secundário de 220 vezes uma corrente de 2.600 amperes. É uma corrente bem elevada, mas é condizente com subestação de distribuição. Então, fazendo essa conta, né, 2.600 vezes 220, o resultado vai ser 572 mil, né? Opa. Dividido por 13.800. Então, a corrente do primário, nessa divisão, 41,4. Vou fazer um leve arredondamento aqui. 41,45 amperes. 41,45 amperes. Quer dizer, então, que para esse valor de corrente, né, pode ver que a corrente é bem elevada, né, 2.600 amperes, basta apenas pouco mais de 40 amperes, né? No nosso caso aqui, 41,45 amperes. Nada, tudo condizente com os valores que nós calculamos, né? Sabendo que nós calculamos esse valor aqui, ó, 572 mil, quer dizer que esse transformador, ele está fornecendo, né, transformando 572 mil watts, tanto na entrada como na saída, né? Escrevendo da forma como nós popularmente utilizamos, né? 572 quilowatts. Então, é um transformador de potência elevada, né? 572 watts é uma potência bem significativa para um transformador de distribuição. Então, com certeza, isso daqui é um transformador utilizado dentro de subestação de distribuição. Porque o maior transformador que eu já vi, por exemplo, né, na rua, foi de 225. Aqui em Manaus, o maior que eu vi foi de 225 kVA. Eu tive uma oportunidade de ir em Minas Gerais, eu ainda vi na rua transformadores de 300 kVA, mas aqui em Manaus eu nunca vi. Aqui eu só vi de 225. Então, para atender essa potência de 572
kW de potência de distribuição, com certeza eu precisaria de dois transformadores de 300 kVA para poder suportar essa distribuição com essa potência de alimentação aí que está sendo utilizada. Ok, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento nesse quesito aqui das tensões de alimentação, de operação do transformador? Vou mandar agora, vou finalizar essa parte teórica aqui que eu estou explicando, e vou mandar uns exercícios para vocês praticarem, que esse exercício eu vou escrever lá no grupo, quais são os que eu vou querer conferir, porque como a nossa aula termina na próxima segunda-feira, eu vou pedir alguns exercícios, vou mandar, por exemplo, hoje alguns exercícios, e vocês já me mandam esse exercício para eu conferir, que vai fazer parte de uma nota. E nos dias seguintes, né, no nosso caso aqui ainda temos aula quinta e sexta-feira, né? Então, vou mandar o exercício hoje, para vocês me entregarem amanhã. E o de quinta-feira para entregar na sexta, e de sexta para entregar no máximo segunda-feira, que é o dia que eu vou fechar todas as notas. Ok, pessoal? Então, eu vou mandar essa lista de exercícios que eu vou querer até amanhã para vocês entregarem para mim, e fazer essa composição da última nota, que é a nota 3, que está pendente lançar para vocês. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida aí nesse ponto? Então, pessoal, se não tiver dúvidas, eu vou, assim que finalizar a aula, eu vou tentar processar essa aula o mais rápido possível, né? De ontem para hoje, infelizmente, eu tive um problema que não deu para fazer o processamento no mesmo dia. Vou mandar a lista de exercícios, são, se não me engano, apenas 5 exercícios, né, para serem respondidos. E amanhã vou dar sequência nesse assunto, né, e falar de mais alguns componentes que nós utilizamos em corrente alternada para conhecimento de vocês. Ok, pessoal? Então, agradeço aí a presença de todos. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e perguntar. E nos vemos até amanhã.